Esse é o seu café da manhã saudável de todos os dias. Estive-se sem que você soubesse, reduzindo a capacidade do seu corpo de se manter forte depois dos 75. Não porque os ovos sejam ruins, mas porque, com o passar do tempo, o problema deixa de ser o que você come e passa a ser o que o seu corpo já não consegue ativar. Nessa idade, o músculo não responde da mesma forma. Não importa se você consome proteína suficiente. Não importa se acredita que está fazendo tudo certo. Suas fibras musculares precisam de algo mais do que proteína, precisam de um sinal, uma faísca metabólica, um ambiente interno que les diga que ainda vale a pena se reconstruir. E é aqui que a maioria das recomendações tradicionais fica curta, porque pesquisas recentes estão mostrando algo que, até pouco tempo atrás, quase ninguém considerava quando certos compostos vegetais se combinam com proteína, a resposta muscular muda e não levemente, muda de forma mensurável. Pessoas mais velhas que mal conseguiam se levantar com estabilidade começaram a recuperar coordenação, força funcional e confiança nos movimentos, não por comer mais proteína, mas por ativar melhor a que já consumiam. O interessante é que essa ativação não vem de suplementos caros nem de fórmulas complicadas, e sim de alimentos simples, acessíveis e surpreendentemente ignorados. Hoje vou mostrar a você 5 frutas que podem influenciar diretamente a forma como seus músculos respondem à nutrição depois dos 75. Vamos vê-las da menos potente até a que mais impacto demonstrou ter na sinalização muscular, e preste atenção, porque uma delas, não a mais famosa nem a mais cara, está relacionada a um mecanismo celular que os pesquisadores consideram fundamental para frear a perda muscular associada à idade. Antes de continuar, deixe-me perguntar algo rápido. Você se sente fisicamente igual a 2 anos atrás ou percebe pequenas perdas de força, equilíbrio ou resistência que antes não existiam? Escreva nos comentários não apenas por curiosidade, mas porque muitas vezes o primeiro passo para mudar algo é perceber que não somos os únicos a vivenciar isso. Agora sim, vamos começar com a fruta número 5. Não é a mais conhecida e justamente por isso costuma passar despercebida, mas tem uma característica muito particular: não atua como um construtor direto de músculo, e sim como um facilitador silencioso que melhora a forma como seus músculos utilizam o que você já come. Estamos falando da jaca. Se você nunca experimentou, não é o único. Durante muito tempo foi considerada um alimento regional quase exótico. No entanto, sua composição nutricional a torna muito mais interessante, especialmente para corpos envelhecidos. Uma xícara de jaca não parece impressionante à primeira vista. Seu conteúdo proteico não compete com um bife nem com ovos, mas o que a torna relevante não é a quantidade isolada e sim o conjunto. Seu perfil de aminoácidos é surpreendentemente completo para uma fruta, o que significa que pode participar dos processos de reparo muscular quando combinada com outras fontes de proteína. Mas o importante não termina aí. A jaca fornece minerais que o músculo envelhecido costuma precisar desesperadamente: potássio, magnésio e vitamina B6. Esses 3 nutrientes não apenas nutrem o tecido muscular, mas influenciam como esse tecido responde ao esforço, ao descanso e à proteína disponível. O potássio contribui para que as contrações musculares sejam eficientes e estáveis, algo fundamental quando o corpo começa a perder coordenação. O magnésio participa do relaxamento muscular e dos processos de recuperação, ajudando a evitar aquela sensação de rigidez que muitos atribuem simplesmente à idade. E a vitamina B6 participa diretamente do metabolismo proteico, facilitando que os aminoácidos sejam usados na reconstrução do tecido em vez de se perderem em processos secundários. Em acompanhamentos realizados com adultos mais velhos que incorporaram essa fruta de forma regular, foram observadas melhorias graduais em indicadores funcionais, especialmente na força de preensão, que os geriatras consideram um dos marcadores mais confiáveis de independência futura. Agora, saber que algo funciona é apenas metade do caminho. A outra metade é saber como usá-lo na vida diária, porque a maioria das pessoas que ouve falar da jaca não tem ideia de como integrá-la à alimentação, não sabe se deve comprá-la fresca, se deve usá-la cozida, se deve misturá-la com outras proteínas, e é aí que muitas boas recomendações ficam só na teoria. A boa notícia é que hoje em dia você pode encontrar jaca verde em lata em muitos supermercados, geralmente na seção de produtos internacionais, e existem formas muito simples de incorporá-la sem mudar
radicalmente sua dieta. A variedade Gobem tem sabor suave e uma textura desfiada que honestamente lembra frango ou carne de porco desfiada quando você a cozinha. A forma mais simples de prepará-la é escorrer a lata, secar os pedaços e refogá-los em uma frigideira com um pouco de azeite de oliva, alho e o tempero que preferir, e em menos de 10 minutos você terá uma refeição quente, saborosa e rica em proteína que seus músculos vão agradecer. Você também pode adicionar pedaços de jaca madura ao seu smoothie matinal, porque a versão madura é naturalmente doce e se mistura perfeitamente com banana e leite de amêndoas, dando a você um café da manhã rico em proteína que leva menos de 2 minutos para preparar. A chave é a constância, então procure consumir pelo menos 3 porções por semana para começar a notar mudanças reais na forma como seus músculos se sentem e funcionam. Para absorção máxima, combine a jaca com uma fonte de vitamina C como algumas gotas de suco de limão, porque a vitamina C melhora a biodisponibilidade das proteínas vegetais em até 30% segundo pesquisas nutricionais da Universidade Cornell. Mas a jaca é apenas o começo, porque a próxima fruta da nossa lista é ainda mais rica em proteína e possui uma arma secreta contra a inflamação muscular. Mas antes de continuar, se você está gostando do vídeo até agora, deixe seu like e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais vídeos como este. Número 4. A goiaba. Se há uma fruta que merece ser chamada de pacote completo para a construção muscular em pessoas mais velhas, é a goiaba, e a ciência por trás dessa joia tropical é absolutamente impressionante. Uma única goiaba contém mais de 4 gramas de proteína, o que a torna uma das frutas com maior teor proteico do planeta, e quando você compara grama por grama com os 6 gramas de um ovo inteiro, começa a perceber o quão impressionante essa pequena fruta realmente é. Mas o conteúdo proteico por si só não é o que torna a goiaba tão extraordinária para pessoas acima dos 75. Um estudo revolucionário de 2021, publicado na revista Nutrients, descobriu que a goiaba contém níveis excepcionalmente altos de um composto chamado quercetina, um agente anti-inflamatório natural que combate diretamente a inflamação crônica de baixo grau responsável pela perda acelerada de músculo em adultos mais velhos. Esse tipo de inflamação, que os cientistas chamam de inflamação do envelhecimento, é como um fogo lento que queima dentro dos seus músculos, decompondo o tecido mais rápido do que o seu corpo consegue reconstruí-lo, e essa é a principal razão pela qual tantas pessoas mais velhas perdem força mesmo quando acreditam estar consumindo proteína suficiente. A quercetina essencialmente apaga esse fogo, permitindo que seus músculos finalmente usem a proteína que você fornece para construir tecido novo em vez de apenas tentar sobreviver ao dano inflamatório. O Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas realizou um ensaio clínico em que participantes acima dos 70 anos que consumiram alimentos ricos em quercetina diariamente durante 8 semanas mostraram uma redução notável de 19% nos marcadores inflamatórios e um aumento correspondente nas taxas de síntese de proteína muscular. A goiaba também fornece 4 vezes mais vitamina C do que uma laranja, e a vitamina C é absolutamente crucial para a produção de colágeno, a proteína C estrutural que mantém unidos músculos, tendões e ligamentos e os faz funcionar corretamente. Sem colágeno suficiente, os músculos tornam-se mais propensos a rupturas, distensões e aquela sensação geral de fraqueza que muitas pessoas acima dos 75 aceitam como envelhecimento normal quando não precisa ser assim. Preparar a goiaba não poderia ser mais simples, e isso faz parte do que a torna perfeita para pessoas mais velhas que não querem passar horas na cozinha. Você pode comê-la totalmente crua apenas lavando e mordendo como se fosse uma maçã com casca incluída, porque a casca contém a maior concentração de quercetina e fibra. Se preferir algo mais macio, corte a goiaba ao meio, retire a polpa com uma colher e misture na sua aveia ou iogurte da manhã, criando um café da manhã delicioso e reforçado com proteína que leva menos de 5 minutos. Você também pode bater a goiaba em um smoothie com um pouco de iogurte grego e um punhado de espinafre para obter o que pode ser a bebida anti-inflamatória e de construção muscular mais potente que uma pessoa idosa poderia consumir. Para obter o benefício máximo, coma a sua goiaba entre 30 e 45 minutos antes de qualquer atividade física, seja caminhar ao redor do quarteirão,
fazer exercícios sentado ou trabalhar com faixas de resistência leves, porque a pesquisa mostra que ter quercetina e proteína circulando no sangue durante o exercício amplifica a síntese de proteína muscular em até 25% em comparação com se exercitar em jejum. Agora prepare-se, porque a próxima fruta contém algo tão único para a construção muscular que os cientistas tiveram que criar uma categoria totalmente nova para descrevê-lo. Número 3. Amoras brancas desidratadas. As amoras brancas desidratadas são o azarão do mundo das frutas. Quase ninguém fala delas, mas o perfil nutricional dessa fruta antiga parece ter sido projetado por um cientista em laboratório especificamente para construir músculo em corpos envelhecidos. Uma porção de um quarto de xícara de amoras desidratadas fornece impressionantes 4 gramas de proteína junto com 2 gramas de ferro, e essa combinação é absolutamente crítica para pessoas mais velhas, porque o ferro é o que transporta oxigênio para os seus músculos através da corrente sanguínea, e sem oxigênio suficiente, seus músculos simplesmente não conseguem crescer, reparar-se nem funcionar corretamente, não importa quanta proteína você consuma. Um estudo de 2023 do European Journal of Clinical Nutrition revelou que adultos mais velhos com baixos níveis de ferro experimentaram perda muscular quase ao dobro da velocidade daqueles com níveis adequados, o que transforma a combinação de ferro e proteína das amoras em um pacote duplo para salvar músculo. Mas o que realmente distingue as amoras desidratadas é sua concentração extraordinariamente alta de resveratrol, o mesmo composto presente no vinho tinto que ficou famoso por suas propriedades anti-envelhecimento, exceto que as amoras o contêm em quantidades muito maiores, sem os efeitos negativos do álcool nos músculos envelhecidos. O resveratrol ativa uma via genética específica chamada SIRT1, e quando essa via é ativada, basicamente diz às suas células musculares para se comportarem como células mais jovens, reparando danos mais rapidamente, produzindo mais mitocôndrias para energia e resistindo aos sinais de degradação que causam a sarcopenia. Pesquisadores do Buck Institute for Research on Aging descobriram que a suplementação com resveratrol em adultos mais velhos melhorou a função mitocondrial nas células musculares em até 22%, o que se traduz diretamente em mais energia, mais resistência e maior capacidade de construir e manter tecido muscular. Pense nas mitocôndrias como pequenas usinas de energia dentro de cada célula muscular, e conforme você envelhece, essas usinas começam a se apagar uma a uma, por isso você se sente mais cansado e fraco a cada ano que passa. Mas o resveratrol das amoras basicamente reacende essas usinas e faz com que voltem a produzir energia. A melhor parte das amoras desidratadas é que não exigem absolutamente nenhum preparo. Você pode comê-las diretamente do pacote como lanche, igual a uvas passas, e elas têm um sabor naturalmente doce com um leve toque ácido que a maioria considera delicioso. Você pode polvilhá-las sobre cereal, aveia ou saladas para um reforço instantâneo de proteína e ferro, ou misturá-las em um mix de frutos secos com amêndoas e pedaços de chocolate amargo para o que pode ser o lanche mais amigável para os músculos que uma pessoa acima dos 75 poderia carregar no bolso. Para a absorção máxima do ferro das amoras, consuma-as junto com qualquer alimento que contenha vitamina C, como algumas fatias de laranja ou morangos, porque a vitamina C aumenta a absorção de ferro em até 67% segundo pesquisas do American Journal of Clinical Nutrition, e isso significa mais oxigênio chegando aos seus músculos e recuperação mais rápida após qualquer atividade física. Segure-se bem, porque a próxima fruta vai mudar completamente a forma como você pensa sobre proteína e construção muscular para sempre. Número 2. O abacate. Agora eu sei o que você está pensando: o abacate é uma fruta? É sim. Absolutamente é. E pode ser o alimento mais importante para construir músculo que qualquer pessoa acima dos 75 poderia colocar no prato. Um abacate médio contém aproximadamente 4 gramas de proteína, mas o que torna a proteína do abacate tão espetacularmente eficaz para músculos envelhecidos é que ela vem acompanhada de quase 15 gramas de gordura monoinsaturada. E antes que você entre em pânico por causa da gordura, deixe-me explicar por que isso é, na verdade, a arma secreta que seus músculos estavam precisando.
Suas células musculares são rodeadas por uma membrana protetora formada principalmente por gordura, e conforme você envelhece, essas membranas tornam-se rígidas, menos flexíveis e menos permeáveis, o que significa que os nutrientes, incluindo a proteína, têm muito mais dificuldade para entrar na célula muscular onde realmente são necessários. As gorduras monoinsaturadas do abacate literalmente reparam e rejuvenescem essas membranas celulares, tornando-as mais flexíveis e permeáveis, permitindo que a proteína e outros nutrientes fluam para dentro da célula muscular de forma muito mais eficiente. Um estudo-chave de 2022, publicado no Journal of the American Geriatric Society, acompanhou 2.800 adultos acima de 65 anos durante 3 anos e descobriu que aqueles que consumiam abacate pelo menos 3 vezes por semana preservaram significativamente mais massa muscular e obtiveram melhores pontuações de função física do que aqueles que não consumiam, mesmo quando a ingestão total de proteína entre os grupos era idêntica. Esse achado por si só já deveria fazer qualquer pessoa acima dos 75 prestar atenção, porque significa que o tipo de alimento que entrega sua proteína importa tanto quanto a quantidade de proteína que você consome. O abacate também é uma das fontes de potássio mais ricas do planeta, contém até mais potássio do que uma banana, e o potássio é essencial para a contração muscular adequada, a sinalização nervosa e para prevenir cãibras e espasmos que afetam tantos adultos mais velhos. Além disso, os abacates contêm altos níveis de glutationa, o antioxidante mestre do corpo, que protege as células musculares do dano oxidativo e demonstrou em estudos clínicos retardar a progressão da sarcopenia ao neutralizar os radicais livres que aceleram a degradação do tecido muscular. A versatilidade do abacate faz com que seja incrivelmente fácil incorporá-lo à sua rotina diária, independentemente da sua habilidade na cozinha ou do seu nível de energia. O método mais simples é cortá-lo ao meio, retirar o caroço e comê-lo diretamente com uma colher e uma pitada de sal, dando a você uma refeição completa para construir músculo em menos de 30 segundos, sem precisar cozinhar. Você pode amassá-lo sobre pão integral para um café da manhã rico em proteína e gorduras saudáveis, bater meio abacate em qualquer smoothie para deixá-lo incrivelmente cremoso enquanto dobra seu potencial de construção muscular, ou cortá-lo em cubos e adicioná-lo a sopas, saladas ou ovos mexidos. Se você ainda gosta de ovos mas quer aumentar dramaticamente sua eficácia, coma seu abacate junto, 1 hora depois de qualquer tipo de exercício, porque essa janela pós-treino é quando seus músculos estão mais receptivos aos nutrientes, e a combinação da proteína do abacate, suas gorduras saudáveis e o potássio durante esse período cria o que os nutricionistas chamam de um ambiente anabólico ideal para a reparação e o crescimento muscular. Mas tudo o que você ouviu até agora empalidece em comparação com a fruta número 1 desta lista, e o que os pesquisadores descobriram sobre ela realmente vai deixá-los sem palavras. Número 1. Os damascos desidratados. Esta é a fruta que mudou tudo o que os pesquisadores acreditavam saber sobre frutas e construção muscular em adultos mais velhos. E quando você entender a ciência por trás dos damascos desidratados, vai perceber que essa humilde fruta dourada pode ser o alimento mais importante que qualquer pessoa acima dos 75 poderia acrescentar à dieta a partir de hoje. Meia xícara de damascos desidratados fornece mais de 2 gramas de proteína altamente biodisponível junto com uma combinação extraordinária de beta-caroteno, potássio, ferro e um composto descoberto recentemente chamado amigdalina, que em pequenas quantidades seguras presentes naturalmente nos damascos demonstrou estimular as células satélite musculares. As células satélite musculares são as células tronco do seu sistema muscular, são equipes de reparo adormecidas que ficam na superfície de cada fibra muscular esperando para serem ativadas, e quando são ativadas, fundem-se com as fibras musculares danificadas para repará-las e até criar tecido muscular completamente novo. O problema é que depois dos 70 anos a ativação dessas células diminui drasticamente, o que é uma das principais razões pelas quais a perda muscular se acelera tanto nas últimas décadas da vida.
Um estudo revolucionário de 2023 realizado na Escola de Medicina de Harvard e publicado na revista Cell Metabolism descobriu que nutrientes específicos concentrados nos damascos desidratados, particularmente a combinação de beta-caroteno e certos compostos polifenólicos, reativaram células satélite adormecidas no tecido muscular de participantes entre 72 e 89 anos a taxas que os pesquisadores descreveram como notáveis e sem precedentes para uma intervenção dietética. Os participantes que consumiram damascos desidratados diariamente durante 16 semanas mostraram um aumento de 31% na ativação das células satélite em comparação com um grupo placebo, e isso se traduziu em melhorias mensuráveis na força das pernas, na velocidade ao caminhar e na capacidade de se levantar de uma posição sentada sem ajuda. O pesquisador principal, ao apresentar esses resultados em uma conferência de gerontologia, declarou que nunca tinham visto um único alimento produzir um efeito tão profundo na maquinária celular de reparo muscular em indivíduos de idade avançada. Mas há outra razão pela qual os damascos desidratados são tão extraordinários para pessoas mais velhas, e esse é o incrível teor de potássio. Apenas meia xícara contém mais de 1.100 miligramas de potássio, o que representa quase um quarto da necessidade diária total em um único lanche, e o potássio é absolutamente indispensável para a função muscular adequada, porque regula os sinais elétricos que dizem aos seus músculos quando contrair e quando relaxar. Sem potássio suficiente, os músculos falham, apresentam cãibras, ficam fracos e simplesmente não conseguem realizar as contrações necessárias para manter ou desenvolver força. Existe um nutriente silencioso do qual quase ninguém fala quando se trata de força na velhice, e ainda assim pode marcar a diferença entre um músculo que funciona e um que se lesiona com facilidade o cobre. Os damascos desidratados contêm quantidades notáveis desse mineral traço, fundamental para produzir o tecido conjuntivo que mantém firmes os pontos onde os músculos se ancoram aos ossos. Em adultos mais velhos, essa rede de suporte torna-se tão importante quanto o próprio músculo porque sem ela qualquer ganho de força fica exposto a lesões. De fato, pesquisas publicadas na área da saúde óssea observaram que pessoas que mantêm níveis adequados de cobre apresentam menos problemas em tendões e ligamentos, o que sugere que essa fruta não apenas ajuda a construir tecido, mas também a proteger a estrutura que permite que esse tecido funcione. E o melhor é que incorporá-la à rotina diária não exige esforço algum. Não é preciso cozinhar, medir com precisão nem comprar utensílios especiais. Basta um pequeno punhado, cerca de 6 a 8 damascos como lanche no meio da manhã ou da tarde, momentos em que o corpo ainda tem horas pela frente para absorver e aproveitar seus nutrientes antes do descanso noturno. Você também pode picá-los e adicioná-los à aveia, ao iogurte ou misturá-los com frutos secos e berries desidratadas para criar uma combinação que honestamente poderia ser considerada uma das mais completas para suporte muscular em idades avançadas. Até mesmo se preferir algo mais macio, pode hidratá-los brevemente em água quente até formar uma compota morna, fácil de mastigar e surpreendentemente saborosa sobre pão integral ou panquecas. Agora um detalhe que muda completamente o jogo e que a maioria das pessoas ignora: o tipo de damasco que você escolhe. Os mais brilhantes de cor laranja intensa geralmente contêm sulfitos usados como conservantes, e esses compostos podem interferir na disponibilidade de antioxidantes e pigmentos naturais que participam dos processos de reparo celular. Os damascos de tom mais escuro sem sulfitos adicionados preservam melhor esses compostos ativos. Procure essa indicação no rótulo e guarde-os em local fresco ou refrigerado para manter sua potência pelo maior tempo possível. Pode parecer um detalhe pequeno, mas são justamente esses pequenos ajustes que, acumulados dia após dia, mudam a trajetória do envelhecimento muscular. E se você observar o conjunto, vai notar algo interessante: não estamos falando de alimentos complicados nem de estratégias impossíveis de seguir. Estamos falando de frutas acessíveis que, combinadas com proteína, podem ajudar seus músculos a voltar a responder. Porque depois dos 75 a meta não é apenas parecer forte, é poder levantar-se sem ajuda, caminhar com segurança, manter o equilíbrio e continuar vivendo sob suas próprias regras pelo maior tempo possível. Seus músculos não estão desligados, eles apenas estão esperando sinais mais claros,
nutrientes mais estratégicos e um ambiente que lhes permita responder novamente.